Boa tarde, galera. Quem fala aqui é Marcelo Arpia, do projeto 76,4. E eu vou estar gravando aqui a primeira aula da atualização da mentoria do projeto 76,4. Projeto esse criado por mim, Marcelo, que opera o mercado futuros há 6 anos e analiso o mercado há bastante tempo e criei um método, uma forma de estar operando no mercado financeiro, onde nós buscamos as retrações com assertividade de 80% de operações. A cada 10 operações, 8 nós conseguimos ter êxito, respeitando as médias, cujas que estão na tela, as médias de 21, todas as médias exponenciais. Primeira média amarela é uma média exponencial de 21 períodos. A azul é uma média de 50 períodos exponencial. A vermelha é uma média de 80 períodos exponencial. E a média branca é a média de 200 períodos exponencial. E a última, e não menos importante, a média de exaustão do mercado a 610, a média exponencial. Todas as minhas médias são exponenciais. É uma forma que eu analiso o mercado. Não tem como eu estar misturando as médias, uma exponencial, uma simples, uma aritmética, porque não vai chegar a um consenso de mercado. Quando você opera o mercado financeiro e você utiliza a média, ou você utiliza as médias todas de um período, ou todas de uma forma de cálculo, aritmética, simples, exponencial, ou o que seja, não importa, ou você usa todas de uma outra forma. Nunca utilize uma diferente da outra na forma de cálculo. O cálculo das suas médias tem que estar todos nos mesmos cálculos, ou seja, se você opera exponencial, você vai botar todas as exponenciais. Se você opera aritmética, você vai por todas elas aritmética. Porque como você vai fazer um cálculo em cima de uma média, você tem médias que vão estar fazendo cálculos diferentes. Se uma média aritmética vai fazer um cálculo para você, e você tem uma outra que é exponencial, ela já vai fazer outro tipo de cálculo. Então a probabilidade disso dar merda, de dar errado, de você entrar no ponto errado é muito maior. E quando você tem todas as médias fazendo o mesmo tipo de cálculo, é uma probabilidade muito maior de você acertar. Por isso que as minhas médias, elas têm sempre as mesmas formas. Por isso que as minhas médias, elas têm sempre o mesmo leque que a gente fala, né? Porque elas são todas elas na mesma medida. Todas elas no mesmo formato de cálculo. Porque é uma média de um período calculado pela forma que aquele período você escolheu para ser calculada. E isso tem que ser aplicado em todas as médias que você usa. Se você usa uma média só, beleza. Se você usa duas, vai ter que ser usado nas duas. Isso não é passado na escolinha. As pessoas não explicam isso. Você viu o cara para falar sobre média. Ah, minha média é simples, bota simples. E aí o outro fala, não, a minha média é exponencial, bota exponencial. Aí o outro fala, ah, a minha média Cada hora o cara fala uma coisa. E não é assim que funciona. Então, ou você segue um tipo de cálculo de média, ou você não segue nada. Esse vídeo ele é um vídeo atualizado, na verdade. Pode ver que o mercado está na atualidade. Está na atualidade, né, que eu quero dizer. Aqui a gente está no histórico, né, o índice série histórica, né, o Infood, gráfico diário. E a gente tem ali um toque de média de 200 períodos. E agora nós tivemos um novo toque de média de 200 períodos que ele perdeu. E ele veio fazer a retração de Fibonacci. Exatamente aonde eu havia dito em vários vídeos anteriores. Assim que ele perdeu a média, 2 dias atrás, eu avisei que depois que ele perdesse média, porque para mim ele não perderia a média, e ele perdeu. E assim que ele perdeu, confirmou a perda da média nos 60 minutos, me confirmando uma barra de 60 minutos após a média formada,
Isso confirma a perda da média de 200 períodos do diário. E ele veio testar a Fibonacci dele. Vou botar para vocês verem que é uma Fibo de extremo respeito, né? Já que é uma Fibonacci da primária de alta, né? É um nível de Fibonacci de primária de alta que respeitou. Ele veio lá, cravou o Fibo e não parou mais de subir. Depois desse dia, fez um dia de quase 4.000 pontos, depois que tocou lá. Ele fez um paviozinho, que é de praxe, mas ele se recuperou com bastante força, inclusive fazendo barras, eliminando praticamente toda a queda ali em 2 barras. Ele eliminou uma queda brutal que ele tinha. O mercado vai subir nessa alta aí, provavelmente até tocar a média de novo, e aí sim, quando houver um toque na média de 200 exponencial, nós vamos estar sabendo que força esse mercado vai ter. Se ele vai vir rompê-la novamente para poder seguir na sua tendência de alta, ou se ele vai só fazer um pullback nela para voltar a sua queda aí. E esse primeiro vídeo que eu estou gravando, estou gravando hoje na sexta-feira, no dia 20/8, né? E é um vídeo para estar refazendo meu material didático, e eu vou estar falando passo a passo das ferramentas que eu utilizo e da forma que eu utilizo, né? E esse vídeo ele vai ser bem esclarecedor referente às médias, né? Vou estar explicando somente sobre as médias. Por que das médias? Por que eu utilizo essas médias? Vou descer tempo gráfico e vou estar explicando por que eu utilizo essas médias. As médias, normalmente, aí ainda falta uma, mas eu não estou utilizando ela, a média de 9, porque polui muito o gráfico, e só a média de 21, para mim, já me dá o conceito necessário do que eu preciso, né? Que é a mudança de movimento do mercado, que controla essa mudança de movimento de mercado. Na minha concepção, Marcelo, é a média de 21 períodos de exponencial. Ela define isso. Uma vez que é perdido, acende-se uma luz e você tem que estar alerta na mudança desse período. Se você não tem uma Fibonacci para estar aceitando a queda após a média de 21, desembarque da operação. Esse é um ponto que a média te salva de uma operação em um movimento grande. Lógico, se você está operando um gráfico diário, provavelmente você vai perder muito até que a média realmente confirme. Então, essa média é uma média que te mantém na linha do trem. Se o trem passou para o outro lado dela, ele acende uma luz, e aí você tem que estar esperto. E quando essa média é perdida, próxima resistência é a média de 50. E essa sim define a brincadeira. Uma vez perdida, o mercado virou. Então, nós temos aqui a média de 50 períodos, a média azul. Você vê que o mercado veio nela e segurou. O mercado tornou a subir, superou a 21. O mercado tentou se manter acima da 21, tornou a vir para baixo. O mercado perdeu. O mercado perdeu, fez um gap brutal, perdeu a média de 50 períodos e aí entrou nessa queda. Ele veio até a média de 50, passou da média de 50, em uma única barra passou da de 80, mas ele não conseguiu superar a média de 200, tornou a subir. E nesse processo elas se aglutinaram naquele ponto ali. Então as médias, elas dão a direção que o mercado está indo. Se tiver as médias certas para estar utilizando no mercado, você dificilmente toma posição contra o mercado. Dificilmente. Se você aprender a operar as médias, dificilmente você vai tomar uma posição contra o mercado, porque as médias já dizem, elas são as médias do que está acontecendo. 50 períodos te dá a média de 50 barras, o que está acontecendo.
80 períodos te dá a média de 80 períodos do que está acontecendo. 200 e assim vai. Então, a função das minhas médias não é operar por elas. Eu nunca vou operar por uma média. E sim utilizar ela como um botão para acionar uma atenção do mercado. Opa, tocou a média. Opa, perdeu a média. Opa, ganhou a média. E essa é a função das médias na minha visão, a Arpia. Não de utilizá-la, porque tem gente que utiliza. E eu, inclusive, disponibilizo no canal do YouTube um setup de médias, da média de 50, né? Sobre operar acima da média de 50 e abaixo da média de 50. O mercado está abaixo da média de 50, você entra vendido. O mercado está acima da média de 50, você entra comprado. Só sai quando ele perde a média. E é um setup para quem não tem tempo de estar acompanhando o mercado. Um setup a longo prazo, né? Que você toma uma posição, por exemplo. Essa figura eu vou tirar aqui para que você possa entender. Você toma uma posição no mercado em cima dessa barra aqui, que superou a média, porque a superação da média ela tem que ser em sua totalidade, não é uma barra como essa, por exemplo. Nós temos a média de 50, uma barra positiva, show, mas ela está em toque da média. Agora, essa barra ela superou a média, não teve toque de média, fez seu corpo totalmente fora de toque de média, aqui uma tomada de compra. Então, aqui na máxima se toma uma compra por média, tá? Por média, se toma uma compra na máxima aqui. A próxima barra não superou a máxima, veio abaixo, sua ordem continuou lá no topo. Tocou média, não perdeu média, voltou, fez uma barra, superou a máxima, abriu tua ordem, pegou tua ordem e foi embora. Quando que eu saio dessa operação? Quando ele forma uma barra abaixo da média de 50. Nunca fez barra abaixo da média de 50. Perdeu a média de 21, acendeu-se a luz. Perdeu aqui a média? Não perdeu, ele tocou ainda no final de um dia. Outro dia, outro dia, outro dia. Nunca perdeu a média. Aqui perdeu a média. Aqui um gap fez. Fechou um dia fora da média. Aqui você desembarcou. Pegou 8.300 pontos na operação. Então, operar pela média é diferente de quem opera no day trade. É uma operação onde você tem um tempo bem maior dentro do mercado e uma operação com um lucro bem maior. Mas você tem que estar predisposto a estar posicionado por muito tempo no mercado. Essas são operações para swing trader. Vamos agora a posições mais para o diário, digamos assim, com as médias. Esse vídeo é só de médias. Estou explicando sobre as médias. As médias nos 60 minutos continuam na definição. Só que aqui elas têm o seu leque. E pela minha normalidade, você pode ver aqui. O mercado ele sempre respeita a média de 21 períodos. E a média de 50 períodos define a tendência. E a média de 80 períodos define o movimento. Nós digamos assim. Uma vez que a média de 50 períodos é superada, você tendo posição de compra nesse movimento, a saída seria na 80 períodos. Para uma saída com segurança, para uma saída no movimento de segurança. Por quê? Na maioria das vezes, a probabilidade de que o mercado toque na média de 80, onde existe confluência e volte a cair, é muito grande. E se ali existir uma confluência de Fibonacci, como por exemplo aqui, vamos dar um exemplo desse movimento em si. O mercado vai provavelmente chegar até esse movimento aqui na segunda ou terça-feira. Então você vai ter que estar puxando uma fibra desse fundo. Opa!
tem que estar puxando uma fibra desse fundo para esse topo. Vai ter que estar aguardando o mercado estar tocando ali. Provavelmente o mercado deve tocar aqui na própria segunda e já de encontro à média de 80. E aqui sim o mercado vir fazer seu zigue-zague. Não de baixa, mas de correção do movimento que ele está fazendo para estar fazendo a sua recuperação. Esse é o movimento zigue-zague de alta. Para ele chegar a esse movimento, ele tem que fazer a retração. Você respeita essa retração aqui. É aqui que ele vai vir fazer uma retração de movimento. Ah, mas ele pode vir mais. Pode vir mais. Esse movimento que o mercado vai estar fazendo é aqui. É um movimento de retração da alta que ele fez nesses 2 dias. Se ele vem cumprir o 120, o 119, 900, seria o ponto com exatidão maior para estar fazendo a retração desse movimento para a subida. Então, as médias elas são utilizadas no sentido de apoio a confluências que a sua Fibonacci vai estar fazendo, que você vai estar traçando uma Fibo e ela vai ter que ter algum tipo de confluência com as médias. Se você for puxar as médias aqui, todas as médias, não num período, mas no outro, vai ter confluência com uma Fibonacci. Você está num gráfico de 60 minutos, onde existe uma média tocando aquele ponto, com certeza num time frame menor, existe um Fibonacci que está naquele ponto. Então não é que a média está ali apenas só por ela, não. Está fazendo o se cumprir de um movimento, aonde a média está defendendo. Porque na média daquele movimento, de 21 períodos, vai ter uma defesa X naquele ponto. Então as médias elas são utilizadas para estar definindo o movimento pelo tempo gráfico que você utiliza ou pela própria Fibonacci que você traça na confluência com a própria média. Ficou claro? Ou ficou complicada a explicação? As médias são utilizadas na definição de tendência do mercado, aonde é utilizado junto à Fibonacci suas confluências. Confluência significa estar tendo um contato, uma confluência no mesmo ponto, no mesmo lugar. A média está ali, o Fibonacci está passando em cima da média e o mercado está vindo ali. E o mercado tocando ali, ele vai ter uma confluência de força no sentido da média, ou vice-versa, no sentido da retração. Ficou entendido essa parte? Então, as aulas sobre médias, as aulas, quer dizer, que eu vou estar gravando, são 12 aulas, e essa da média é a primeira. As aulas são aulas de 20 minutos, são 12 aulas, eu pretendo estender, né, as aulas por mais aulas, 18 aulas, são 18 períodos de 20 minutos, e explicando tudo sobre a metodologia ARP. E essa primeira aula é explicando sobre as médias que eu utilizo. Ficou claro sobre as médias? Média de 610 é uma média onde quando toca nessa média, o mercado já está exaurido de movimento. Todas as vezes que vocês forem ver uma média de 600 sendo tocada, de 610 sendo tocada, porque o mercado já se esticou. Ele é uma corrida que ele fez e já chegou no final da corrida, ele não tem mais força, ele tá, é uma média de exaustão do mercado. E aí esse movimento de exaustão ali naquele ponto é um movimento de reversão. E aí você procura por confluências de uma reversão daquele ponto onde a média de 610 está passando no seu gráfico. Entendido, gente? A média de 200 períodos é a média que dá
a direção mãe, dizemos assim. Perdeu ela, acabou a brincadeira da queda. Ganhou ela, estamos na alta. E quem entre a 200 define já a primeira onda, entre aspas, é a média de 50 períodos. Quando ela é perdida ou quando é superada, se define um movimento de primeira onda. Lógico, de algum tempo gráfico que você estiver usando a média, você vai ter que achar o ponto exato da primeira onda que está sendo definida. Aqui, né, a gente tem um exemplo bem claro de uma primeira onda. Ela fez onda 1, 2, vai para uma 3 e parou o mercado sexta-feira, mas ela vai provavelmente continuar fazendo seu zigue-zague, porque dentro de uma única onda é fractal, vai ter 5 menores ondas. Mas isso é para o outro vídeo, uma outra explicação. As médias têm os seus respeitos, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Valeu, gente. Qualquer dúvida referente à média vai ser tirado na própria sala e acrescentado nesse vídeo futuramente. Que eu não tenho como estar lembrando de todas as regras da média, mas as regras principais das médias que eu, Marcelo, utilizo são essas. Valeu? Aquele abraço a todos e segue para o próximo vídeo da minha mentoria.